Cuidado com a raiz de amargura. Sabe, amados, a gente precisa romper com esses laços que querem nos prender muitas vezes. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Em outra linguagem diz que tomem cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresça e prejudique muitas pessoas com seu veneno. A amargura é um sentimento de rancor, é uma tristeza misturada com um desejo de vingança. Acontece, é claro, por alguma coisa que alguém fez contra você, magoou você. Esse sentimento ele pode se tornar algo destrutivo na vida daquele que alimenta. E você precisa entender que a amargura, ela gera na vida daquela pessoa que é amargurada um sentimento de angústia, de aflição, de ansiedade, de sabor. Ou seja, a pessoa vive acompanhada com opressões, com agonia, com tristeza. Isso vai corroendo a pessoa por dentro. A amargura, em geral, é uma barreira que provoca feridas, amados, ressentimentos. A pessoa armazena algo no coração, porque a pessoa que guarda essa raiz de amargura, esse ressentimento, é claro, era uma pessoa que vive uma vida envenenada no seu interior. Ou seja, ela não vive a prática do perdão. Porque o único antídoto para a amargura, por ressentimento, é o perdão. Então, a amargura faz com que você se torne detestável. Amado, ninguém gosta de ficar perto de alguém amargurado, porque você precisa entender que a amargura, ela tem duas dimensões. A gente acabou de ler: ninguém que exclua da graça, que nenhuma raiz de amargura. Aí ele vai dizer, essa raiz de amargura, ela vai brotar. Ou seja, existe a pessoa que é amargurada, mas que as pessoas não conhecem a amargura dela. Existe aquela pessoa que é amargurada, mas que ela guarda essa amargura para si. Agora, a outra dimensão é quando essa raiz vai crescendo, brota um fruto. Ou seja, esse fruto é visível. E é aí que entra o que eu estou falando para você. Ninguém gosta de ficar perto de alguém amargurado, que só sabe falar daquilo que fizeram para ele, ferido. É por isso que o texto vai dizer, está contaminando pessoas. Ou seja, a pessoa fica num nível tão terrível que ela contamina quem está perto dela. Então, na verdade, o amargurado se torna um pessimista em potencial. É uma pessoa que reclama, que murmura da dor, da ferida, do coração, da ofensa que fizeram. Então, a amargura, amados, ela traz prejuízos espirituais para a sua vida. Porque o espírito é a dimensão do homem. Isso é responsável pela comunicação com Deus. E quando você alimenta a amargura, traz prejuízos com a comunicação que você poderia ter com Deus. Então você começa a prejudicar a sua comunicação com o Senhor. Porque a amargura nos afasta de Deus. Como é que eu vou ficar se eu não consigo perdoar? Se eu sou amargurado, se eu sou envenenado, se eu estou alimentando um ódio dentro de mim, como é que eu vou conseguir ouvir Deus? Se eu não abrir o meu coração, se eu não rasgar a minha alma. Querido, o remédio para a amargura sempre vai ser o perdão. E não liberar perdão é entronizar no seu coração a amargura que vai te levar a enfrentar prejuízo na sua relação com Deus. A amargura, querido, atrai prejuízo. E até, eu falo para você, até prejuízos psicológicos. Porque a alma é a sede das nossas emoções. E a pessoa fica sobrecarregando a alma com angústia, simplesmente porque não consegue liberar perdão. Então, quando nós não perdoamos, nós somos atormentados de forma psicológica. Em Mateus capítulo 18, versículo 34 diz: e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagassem toda a dívida. Para você ler essa parábola, essa passagem aqui, quando você analisa ela, o contexto dela, nós vamos ver que um homem não perdoou uma pequena dívida. Ou seja, ele foi perdoado uma dívida maior, mas quando é para ele perdoar, ele não perdoa. E ele é entregue aos atormentadores, aos verdugos. E no campo aqui espiritual, simbolizam lembranças amargas, demônios. Isso tudo vai entrando, amado, na nossa vida. Então você precisa entender que há uma legalidade quando eu alimento no meu coração amargura. Aí eu vou enfrentar a opressão,
tá? 2 Coríntios capítulo 2, você lê daqui a pouco. Porque quem não perdoa faz com que Satanás tire vantagens sobre o seu coração, sobre a sua alma. A amargura é corte no relacionamento com Deus, amado. Aí entra quem? O inimigo. A amargura faz com que o inimigo tenha legalidade sobre a sua história, sobre a sua vida. O pastor Cote falou o seguinte: toda ferida causada por maus relacionamentos constitui numa porta aberta para a atuação de demônios. Cuidado! Enquanto você não fechar a porta do seu passado, resolver isso, você vai estar dando legalidade na ação de demônios na sua vida. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Não alimente a amargura. Perdoe. Porque a amargura, amado, ela sempre vai procurar culpar os outros por aquilo que nos causaram. Eu termino com isso aqui. O amargurado sempre costuma buscar um culpado para aquilo que o feriu, para aquilo que, a culpa é da minha esposa, é do meu filho, é do meu pastor, é do meu patrão, é de alguém. Não, amado, você precisa ter autorresponsabilidade de não buscar o culpado, mas perdoar quem te feriu. Porque assim como você fere alguém, alguém te fere. E esse ciclo precisa acabar em mim, precisa acabar em você. Por isso os laços de amargura na sua vida precisam cair por terra. Então admita a sua incapacidade de mudar o seu passado. Admita a sua incapacidade de não lidar às vezes com esse sentimento, porque só assim você vai romper com os laços que te prendem. Eu estou falando da amargura. Porque para romper com os laços de amargura você precisa liberar aquele que te feriu, aquele que te magoou. Você precisa romper com esses sentimentos que você às vezes alimenta no seu coração, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, mas vão apenas paralisar a tua história. Eu sou o pastor Eleandro Queiroz, esse é mais um devocional. Você não é uma lata de lixo ambulante. Não, você não é. Você é mais que vencedor. Você é filho e filha de Deus. Por isso, use o antídoto que a Bíblia diz: perdoe. Libere a pessoa que te feriu e não fique uma vida inteira amargurada. Você pode se sentir amargurado, pode sentir o ressentimento, pode, mas você não pode viver uma vida ressentida, uma vida amargurada, uma vida ofendida, não, porque isso vai acumular na tua vida lixo e você vai ficar pesado, amargurado, envenenado. É como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que o outro morresse. Quem vai morrer é você. Mas eu creio que esta palavra é bálsamo para o seu coração. E você precisa se levantar e tomar uma atitude de perdoar. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus.